Tô aqui, pessoal, para mais uma oportunidade com você. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas se ele chegou até você, é porque Deus não quer que você desista, que você pare, que você deixe para lá tudo aquilo que Ele tem falado com você. Deus deseja que você cumpra o seu propósito. Você é único, você é especial. Deus fez cada um de nós com uma missão e a gente tem um propósito aqui nessa terra. Se você ainda não conhece o seu propósito, você pode pedir a Ele que te mostre. E se você já sabe, você vai usar as ferramentas para chegar até lá. Hoje eu venho continuar a aula da semana passada, trazendo quais as ações que a gente precisa para vencer, né? Segundo o livro de Napoleão Hill. Vou trazer para vocês, a gente falou dos pensamentos, hoje nós vamos falar das ações. Mas também nós vamos falar sobre o que pode ao nosso derredor nos impedir no nosso propósito, aprendendo com o mestre dos mestres, que é Jesus. Então eu quero orar agora, eu quero pedir a Deus que Ele te visite, que Ele te encontre, que Ele te anime, que Ele te transforme e que Ele faça com que o seu coração pulse em cumprir tudo aquilo que Ele tem para a sua vida aqui na Terra. Independente das pessoas, haverão pessoas para te apoiar, mas também haverão pessoas difíceis e nós vamos ver hoje nessa ministração que eu ouvi já faz um tempo e hoje quando eu estava indo para o trabalho eu pedi: Deus, o que o Senhor quer falar comigo hoje? E quando eu estava sem óculos, eu cliquei, era a mesma ministração, eu fui e voltei ouvindo, eu parei aqui para meditar e eu acho que vale a pena compartilhar com você. Então fica comigo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Vamos orar? Pai, nós nos achegamos a Ti nessa hora, tão desejosos, Pai, de cumprir o Teu chamado para a vida de cada um de nós. O Senhor sabe as lutas, as dificuldades, os obstáculos que aparecem na vida de cada um, Pai. Mas o Senhor é poderoso para nos fazer atravessar os obstáculos, para nos fazer continuar no nosso propósito, mesmo que haja tanta oposição das forças do inimigo e muitas vezes até de pessoas que a gente não espera. Mas o Senhor é conosco e se nós olharmos para o Senhor e para o Teu exemplo, nós vamos aprender contigo. Obrigada por essa palavra tão linda que eu ouvi nessa pregação do Thiago Brunet, que eu possa conseguir repartir um pouco dela com as pessoas que estão assistindo, para que elas também sejam tocadas, animadas, incentivadas em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Hoje eu tô aqui atacada de alergia, mas vocês já me viram assim, e eu quero começar lendo um texto da Palavra de Deus. Essa pregação mexeu muito comigo e ela veio numa hora oportuna, porque existem momentos na vida da gente que a gente acaba descobrindo que as coisas não são bem como nós imaginamos e muitas vezes isso nos afeta. Vamos ler? Eu queria ler com vocês o texto de João, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 15, tá bom? Eu quero ler para vocês. Presta atenção nesse texto, porque o que eu aprendi há um tempo atrás e revi hoje, eu nunca tinha parado para pensar, mas nos ensina muito quando a gente está no caminho de fazer aquilo que Deus nos chamou. Diz assim: depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia, porque não queria passar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: parte deste lugar e vai para a Judeia, para que os teus discípulos semelhantemente vejam as obras que fazes. Porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realizas essas obras, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos
acreditavam nele. Então Jesus lhes afirmou: o meu tempo ainda não chegou. Para vós, porém, qualquer hora é correta. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que as suas obras são más. Podeis vós subir à festa, eu neste momento não subo para essa festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. E tendo dito essas palavras a eles, permaneceu na Galileia. Depois a gente vai um pouquinho para frente, a partir do versículo 11. Então os judeus o procuravam na festa e especulavam: onde está ele? E havia grande murmuração entre o povo a respeito dele. Alguns comentavam: ele é bom. E outros: não, ao contrário, ele ilude o povo. Todavia, ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Assim, próximo ao meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus maravilhados diziam: como sabe este homem letras sem nunca ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Gente, esse texto ele tem tantas lições para a nossa vida. E hoje, ouvindo no rádio, eu fiquei muito tocada de entender que Jesus sabia que ele tinha um propósito aqui. E no meio da vida de Jesus, ele sendo bom, ele sendo perfeito, ele não tendo nunca pecado, ele era cercado de vários tipos de pessoas. O texto diz, e se a gente voltar um pouquinho, João capítulo 1, diz assim, que Jesus veio, ele veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus veio para os judeus e eles não o receberam, e todo aquele que entrega a sua vida para Jesus, que reconhece que Jesus é Senhor e Salvador, é feito filho de Deus. Antes somos criaturas. E aqui diz então que esses judeus, para quem ele veio, eles procuravam matá-lo. Eles não queriam silenciar Jesus, prender Jesus, afastar Jesus, eles queriam matar Jesus. Um homem bom, o próprio Filho de Deus, que veio, só fez o bem, eles queriam matá-lo. E o pregador nessa manhã dizia: haverão pessoas na nossa vida que a gente acha que elas estão nos apoiando, mas na verdade elas gostariam que a gente morresse, que a gente não cumprisse o nosso propósito. Eu me lembro uma vez que eu estava no hospital e um pastor foi lá orar por mim e ele disse: existe um grupo de pessoas que não quer que você sobreviva, e Deus me tocou para eu vir aqui orar por você. E eu lembro que quando eu voltei ao meu trabalho, a frase que eu ouvi de uma pessoa que era bem contra mim ali, ela disse assim: nossa, você ainda está viva? Nossa, eu falei, gente, realmente existem pessoas que não querem que a gente sequer sobreviva. Eles não somente se incomodam com a nossa vida, porque a luz incomoda as trevas, mas eles não querem nem que a gente viva. E isso aconteceu com Jesus. E se Jesus, que era perfeito, que não tinha pecado, que nunca errou, houveram pessoas na vida dele que queriam que ele morresse, por que a gente acha que na nossa vida vai ser diferente? Existem sim pessoas que não desejam sequer a nossa existência. Então, primeiro, tinham pessoas que queriam matar Jesus. E se a gente segue adiante, fala que os irmãos de Jesus, algumas pessoas acham que
Maria teve só Jesus. Não, ela teve outros filhos. E os irmãos dele, irmãos biológicos ali, né, por parte de mãe, porque ele veio direto do Espírito Santo, disseram para ele: olha, vai lá para a Judéia, vai lá aparecer. Por que você está fazendo as suas obras aqui escondido? Quase que debochando de Jesus. E o texto diz: porque nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Às vezes, o seu propósito, aquilo que Deus tem para você, as pessoas que você mais queria que te apoiassem não vão te apoiar. Vão falar mal de você, vão falar que você é um sonhador, como falaram de José. E aqui eles não acreditavam, mesmo convivendo com Jesus, mesmo vendo os milagres que Jesus havia feito, eles não acreditavam, ainda debocharam a própria família de Jesus. Então, os judeus queriam matá-lo, a sua família não acreditava nele. E aí, um pouquinho para frente, diz assim: o mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que as suas obras são más. Jesus está dizendo que o mundo o odiava. Porque a vida de Jesus, a santidade, o relacionamento que ele tinha com Deus, a fala que ele tinha, mostrava para as pessoas que as obras delas eram más. Elas não queriam ser condenadas pela sua própria pessoa. Eles não queriam se olhar e falar: nossa, ele é bom demais. Já viu pessoas que dizem isso? Eu já ouvi. Eu já vi pessoas dizerem para mim: você me incomoda, porque você quer viver aquilo que Deus quer. E olha, gente, eu não sou perfeita, eu erro muito. Mas há pessoas que se incomodam com a nossa santidade. Elas querem continuar vivendo um cristianismo de qualquer jeito, que não tem compromisso, que não tem arrependimento, que fala mal das pessoas, que vai na casa do outro e fala mal, que na frente é uma coisa e que por trás é outra. Pessoas falsas, pessoas briguentas, iracundas, pessoas desonestas que às vezes quer que você participe de alguma coisa e aí você fala não, aí ela já fica com raiva de você, te chama de santinho. Então, com Jesus também foi assim. As pessoas tinham inveja. Quando chega na crucificação, o texto bíblico diz que Jesus foi entregue por inveja. As pessoas tinham inveja daquilo que Jesus era e daquilo que ele fazia, de quem Jesus era e daquilo que ele fazia. E haverão pessoas assim na sua vida quando você for cumprir o seu propósito, que ao invés de te apoiar, te animar e falar: olha, vai lá, eu tô aqui na intercessão, eu tô aqui no apoio, elas vão ter inveja, elas não vão querer que você cumpra o seu propósito, porque elas não estão dispostas a pagar o preço que você está pagando. E aí a sua vida incomoda. E a vida de Jesus incomodava ao ponto dele dizer: o mundo me odeia porque eu dou testemunho de que as suas obras são más. Jesus via o coração das pessoas. Outra coisa que a gente vê nesse texto aqui, então a gente vê que os judeus queriam matá-lo, a família dele não cria nele, o mundo o odiava, e depois, no versículo 14 do capítulo 7, diz assim, no versículo 12, e havia grande murmuração entre o povo a respeito dele. Alguns comentaram: ele é bom, e outros: não, ao contrário, ele ilude o povo. Então, mesmo no meio daquela multidão que o seguia, havia uma controvérsia. E na nossa vida vai haver também. Se foi com Jesus, quem dirá nós que somos falhos, pecadores? Haverão pessoas que vão acreditar, que vão dizer que você é uma bênção, que você está fazendo certo, que vão querer o seu bem, que vão torcer por você, mas também vão ter pessoas que vão achar você mal, que você está enganando, que você não é aquilo, que você não quer fazer o certo, que você está querendo aparecer. Sempre vai ter esse tipo de pessoa na nossa vida. Os que querem que a gente morra, aqueles
que às vezes na nossa própria família não nos apoiam, aqueles que nos odeiam, aqueles também que ficam divididos. Uma parte te gosta e outra parte não. Então, o pregador dizia essa manhã que não adianta, vão ter pessoas na nossa vida que não vão gostar da gente gratuitamente. Não é porque você errou, é só pelo que você é, pelo que você representa. E essas pessoas, Deus vai te mostrar. E o que Ele espera que a gente faça, o mesmo que Jesus fez. Agora sim, é no versículo 15. Assim, próximo ao meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. Ele não parou de ensinar, de cumprir o propósito dele, mesmo tendo gente que queria matá-lo, mesmo tendo gente que não acreditava nele, que odiava, que achava que ele era bom ou ruim. Mas ele falou, eu não estou aqui para ouvir as pessoas, eu estou aqui para cumprir o que Deus tem para a minha vida. Tudo aquilo que Deus tem para mim, eu vou cumprir. E eu quero trazer mais uma reflexão sobre esses tipos de pessoa. Quem sou eu, quem é você na vida das pessoas? Você é a pessoa que quer que alguém morra? Você é a pessoa que não acredita nos sonhos do seu próximo, que compartilha com você, que em vez de você animar, você só põe descrença? Ou você fica debochando do sonho, do propósito de alguém? Você é alguém que odeia aquele que está fazendo a vontade de Deus, simplesmente porque não é do seu jeito, não é o que você acredita, não é segundo a sua fé? Você é aquele que murmura e fica lá falando pelas costas? Ou é você aquele que apoia? Você é aquele que incentiva? Você é aquele que fala, conta comigo, eu tô com você, você vai passar pelo vale, você vai passar pela luta, mas você não tá sozinho. Eu sou a pessoa que vai orar pela sua vida, eu sou a pessoa que vou te animar, eu sou a pessoa que vou te estender a mão. Quem somos nós na vida das pessoas? O que nós fazemos pelas pessoas? Será que você sempre está julgando, condenando, criticando, amaldiçoando? Ou você está bendizendo, animando, alegrando, intercedendo, dando ombro, dizendo para a pessoa? Será que você é aquela pessoa que inclui a pessoa que tem um chamado naquilo que você vai fazer, ou você exclui? Quem é você? Quem sou eu? Como estão os nossos relacionamentos? O que você faz quando você recebe uma orientação de Deus? Não desanime, não pare, continua no seu propósito. Assim como essas pessoas estiveram ao redor de Jesus, mas ele não parou, não desanimou, eu peço a você, não pare, não desanime, continue firme. Deus sempre vai colocar do nosso lado pessoas que vão estender a mão, que vão dizer, eu tô com você, que vão ficar felizes com a nossa conquista. Mesmo que tenham os invejosos, os críticos, as pessoas maledicentes, também existem as pessoas que nos bendizem, que nos abençoam, que nos animam. Existem. E a gente não pode deixar que aquilo que vem no meio do nosso propósito nos tire o foco. Jesus não deixou. Ele foi até o fim no propósito que ele tinha. Ele ensinou, ele curou, ele morreu por mim e por você. Para que hoje a gente tivesse a possibilidade de dizer, eu também não vou desistir. Existem momentos difíceis. Às vezes é financeiro, às vezes é no relacionamento, às vezes é na saúde, às vezes é a solidão.
às vezes é o excesso de críticas, tudo isso Jesus passou, mas ele não deixou que essas coisas mudassem quem ele era. Não deixe que o erro do outro mude quem você é. Eu conheço pessoas, muitas pessoas, que enquanto você fala o que elas querem ouvir, elas são seus amigos. Elas estão ali, elas te apoiam, elas te incentivam, mas vai falar alguma coisa que você acha que não tá legal. Elas te abandonam, elas fecham a porta, elas te excluem. Mas não importa, continue sendo você, continue dando amor, continue fazendo a sua parte, continue deixando a marca de Cristo na sua vida chegar a todo e qualquer coração. E é por isso que hoje eu quero dividir com vocês quais são as ações práticas que vão combinar com os pensamentos que eu dei na última aula. Então você vai procurar lá quais são os pensamentos corretos, o que a gente precisa ter na mente para avançar. E hoje eu quero falar de uma forma aqui bem prática quais são as ações com essa visão. Eu não vou desanimar, aconteça o que acontecer, venha o tipo de pessoa que vier ao meu lado, eu vou cumprir o meu chamado. As ações práticas, primeiro, 10 minutos do seu dia, assim que você acordar, você vai fazer isso aqui, sentar, fechar os seus olhos e declarar em voz alta: Senhor, hoje eu confio que o dinheiro, que a oportunidade, que o meu sonho vai me procurar. Eu estou aberto para receber. Eu vibro em abundância. Eu sou um imã de prosperidade. É uma fala positiva. Eu estou aqui, Pai, para receber o melhor do Senhor. Eu creio que o Senhor está agindo na minha vida. Eu creio que o Senhor está vendo as minhas lutas, mas eu estou pronta para receber tudo de bom que o Senhor tem para mim. Então, ele sugere que você visualize, nesse tempinho de olhinho fechado, você recebendo um dinheiro inesperado, uma oportunidade, a sua vitória, o seu sonho realizado. Dessa forma, você está reprogramando a sua mente para atrair coisas boas. Em vez de pedir, você vai estar agradecendo, dizendo que você está pronto para receber. A fé é a visualização e crença na realização de um desejo. É o Napoleão Hill que fala isso. Depois, você precisa agir como se você já tivesse recebido. Ande, fale, se comporte como uma pessoa próspera. Quando te perguntarem como você está, responda: eu estou excelente, eu estou na melhor fase da minha vida. Se posicione com autoridade, respeito e dedicação. Você precisa ser otimista. E otimismo é um estado mental. Então, quanto mais eu falo que eu estou bem, mais o meu cérebro vai se preparar para isso. E eu vi uma ilustração esses dias, queria te contar, que eu acho que ajuda bastante. Diz o seguinte, que um dia um homem foi visitar uma tribo indígena e ele chegou lá e falou: como que é a dança da chuva que vocês fazem? Faz a dança aí da chuva, né? Às vezes a gente via até em desenho animado, o índio fazendo uma dança e a chuva vinha. E ele falava: na verdade, o que a gente faz é agradecer pela chuva, é imaginar a chuva, é pular de alegria que a chuva chegou, até que chova. E a pessoa que fez o vídeo falou: é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa viver como se já tivesse recebido. Alegre, feliz. Ah, mas bateu o carro. Continua alegre, feliz. Ah, mas fiquei doente. Continua alegre, feliz. Ah, mas quebrou um eletrodoméstico. Vou continuar alegre, feliz. Ah, mas o dinheiro que eu esperava não veio. Me processaram. Eu vou continuar aguardando as boas coisas de Deus. Eu vou estar aberto para as bênçãos, mesmo que eu esteja sendo provado, testado, mesmo que as lutas venham,
até que os dias sejam melhores. Eu já fiz uma mensagem aqui um dia falando que Jó, no sofrimento dele, ele dizia: eu aguardo o dia que a calamidade vai cessar e os meus dias voltarão a ser bons. E ele ali perdendo tudo, ele tinha a mente focada no melhor. A gente não pode, quando está passando por muita luta, falar o que vem agora, o que falta acontecer. Está errado, não fale isso. Feche a sua boca para isso, diga: Senhor, eu estou passando por luta, mas ainda assim eu confio que é uma fase que eu vou vencer e eu vou alcançar o meu objetivo. É isso que o autor fala. Crie espaço para o novo, organize sua casa, seu tempo, limpe o seu armário, jogue fora o que não serve mais, né? Não fique acumulando coisas. Dê espaço para aquelas bênçãos que Deus quer trazer para você. E somado a ele, se compartilhe a sua prosperidade. Doe um pouco de você, doe aquilo que você tem. O universo responde trazendo mais, né? Então, aquilo que a gente dá, a Bíblia fala: dai e dar-se-vos-á. Quanto mais a gente oferecer da gente, seja o nosso tempo, seja o nosso dinheiro, seja os nossos bens, quanto mais a gente der, mais a gente pode receber. E às vezes é tão fácil a gente parar e se organizar e falar: olha, eu vou fazer uma visita para uma pessoa que está enferma. Deus vinha me incomodando, eu visitei uma pessoa sábado que estava enferma e domingo outra, as duas, um na cadeira de roda, outro numa cama, precisando de uma atenção. E eu fui lá visitar, porque a gente precisa se dar. Não é só bens materiais, mas é do nosso tempo para aquele que precisa. Quando eu estava doente, eu fiquei tão feliz quando eu tive visita. Então, se eu ganhei, eu também preciso dar do meu tempo para as pessoas. Registre, né, aquilo que você tem recebido. Como é importante, como a gente tem a facilidade de gravar na cabeça os momentos ruins, as lutas, as dificuldades, e não registrar o que é bom. Registre as coisas que Deus tem te dado. A atenção de um filho, a atenção do marido, né? O trânsito tranquilo para chegar no trabalho num dia que você estava com pressa. Uma vaga de estacionamento. Agradeça, registre. Uma oferta que você recebeu, um desconto que você recebeu, um dinheiro inesperado, como eu contei aqui outro dia. Tudo isso são motivos para a gente estar aberto para mais e para a gente agradecer pelo que Deus já tem feito. Diga sim para o inesperado. Um convite estranho, diga mais sim do que não, né? Uma ideia maluca, quando algo diferente aparece no seu caminho, consulte a Deus, mas se abra para o novo. Quantas pessoas perdem oportunidades de dias que seriam maravilhosos? Ah, não vou sair de casa, não estou com vontade. Ah, não quero ver ninguém. Se isola. Para de ter bons relacionamentos, porque não sabe dizer sim para as oportunidades. E nós precisamos dizer. Algumas vezes eu digo sim para oportunidades que eu preferia ir deitar e dormir. Mas eu sinto Deus falando: não, eu quero que você vá. Para aquela pessoa importante, a sua ida, a sua fala, o seu sorriso, o seu abraço. Então vá. Assim como você gosta de receber, dê de você. É tão fácil, gente, a gente ficar uma pessoa egoísta nesse mundo, pensar mais na gente do que no próximo, né? E quando você for dormir, você precisa também reprogramar a mente. Ele sugere que você fale, feche os olhos e faça perguntas sem resposta. Você vai fazer essas perguntas, vai dormir, vai deixar o seu subconsciente procurar respostas. Qual a primeira pergunta? Que oportunidade de dinheiro inesperado, que oportunidade de um sonho eu ainda não vi? Quais as oportunidades que eu não vi ainda na minha vida? Eu quero ver. Que pessoa pode me conectar
com os meus sonhos, com a oportunidade, com o dinheiro, com a prosperidade? Que ação simples eu posso fazer amanhã para me abrir para mais? E aí você vai dormir e pede a Deus para falar com você, para que você acorde inspirado a fazer coisas, a investir no próximo, a dedicar de você. Só faça as perguntas e deixe sem nenhuma resposta. Quando você acordar, anote as ideias que virão. Ligar para alguém, fazer algo novo, aproveitar uma oportunidade que você tinha perdido. Quanto mais você fizer isso, mais oportunidades, mais prosperidade chegará até você. Confie em sua intuição e haja sempre no campo da fé. E a fé é a certeza daquilo que eu ainda não tenho. Mas quando eu descubro o meu propósito, para que Deus me pôs aqui? Se o meu caso é lutar pela educação, Deus vai me dar oportunidades na educação. Se o seu caso é lutar pela saúde, né? Lutar pela sua família, pela conversão de vidas, por intercessão, tudo isso também abrange a nossa vida. O que é que Deus quer que você faça? Você não está passando aqui somente, né? Claro que também aproveitar essa vida, conhecer lugares, pessoas, ter bens materiais, mas há sempre algo maior no coração de Deus. E tudo que Deus faz, Ele quer usar a nossa vida para alcançar outras vidas. É isso que dá sentido à vida da gente. Não é viver só para nós, é viver para o próximo, como Jesus, que mesmo com todas as dificuldades, mesmo com toda a oposição, gente querendo matá-lo, gente que não acreditava nele, gente que o odiava, gente que achava que ele iludia as pessoas, ele continuou o seu propósito. Ele não deu ouvidos àquelas vozes. Ele podia ter desistido, ele podia ter falado: o que eu estou fazendo aqui? Eu vim para essas pessoas, eu me dei, eu fiz o meu melhor e olha o que elas me dão em troca, que é o que às vezes a gente faz. Não faça isso. Olhe para Deus e fale: Senhor, eu quero hoje agradar o seu coração. Eu acho que essa é uma das orações mais bonitas que eu aprendi a fazer. O que eu posso fazer hoje para agradar o seu coração, Deus? Por alguém, por mim mesma, pela minha família, pelo meu trabalho, por uma pessoa que eu nem conheço na rua. O que o Senhor quer de mim hoje? Deus vai te orientar, Deus vai te usar e você vai continuar reprogramando a mente. Você põe o pensamento, depois ele vira emoção. Quais os pensamentos que a gente tem que ter? Senhor, eu quero amar as pessoas, eu quero entender que as pessoas não são iguais a mim. Eu não quero ser um agente de exclusão, mas de inclusão de vidas. Eu quero mostrar amor àqueles que um dia me mostraram amor. Eu quero ser uma pessoa grata. Eu quero investir até nos meus inimigos, orando e abençoando a vida deles, porque é isso que Jesus fez. E eu, como cristã, vou imitá-lo, obedecê-lo, até o dia que ele voltar. E até lá, manda, Senhor, todas as bênçãos que o Senhor tiver para mim, para que eu divida, para que eu multiplique, para que eu tenha como testemunho do Deus que Tu és. Esse é o meu desejo para a minha vida e para a sua, que a gente não esmoreça. Nós não somos perfeitos. Eu nunca conheci uma pessoa perfeita. E eu sempre tirei esse fardo das pessoas. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser ensinável. Você precisa ser uma pessoa que, quando Deus mostra para você onde você está errando, você com humildade fala: Senhor, eu vou corrigir. Eu vou corrigir, eu vou agir diferente, eu vou fazer do teu jeito. Isso aqui não está certo. Esse sentimento com relação a essa ou essa pessoa não te agrada. E eu vou espalhar o teu amor a toda e qualquer criatura. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso maior chamado, trazer vidas
para conhecer e viver para Jesus. Deus te abençoe, uma ótima semana. Semana que vem tem algo muito especial para compartilhar com você. Eu espero que se essa mensagem te fizer bem, que você mande para as pessoas, que você reparta com outros e que juntos nós possamos, cada um de nós, cumprir o nosso propósito, avaliar a nossa vida e sermos as pessoas que Jesus quer que nós sejamos. Não abandone aqueles que estão no mesmo barco que você, lutando por um propósito. Anime, incentive, seja sal e luz nessa terra. Em nome de Jesus, até a próxima.